Existem pessoas de tudo quanto é tipo, gostos e manias peculiares. Alguns até muito estranhos, inclusive. Já pensou em alguma vez você poderia ser enterrado vivo? Qual que seria a sensação? Por muito tempo eu vi fóruns da Deep Web sobre esse assunto, das pessoas que tinham o mesmo fetiche mórbido sobre isso. Alguns relatos de pessoas que mataram a sua curiosidade enterrando pessoas aleatórias vivas. Descrição de detalhes, sensações e tudo muito bem detalhado. O mais intrigante é que não importa o quão você é bizarro, sempre vai achar alguém do mesmo tipo ou realmente muito pior que você. No relato de hoje eu vou trazer um fato que para muitos seria repugnante, mas para mim é tipo diferente apenas. Frequentando os fóruns da Deep Web, desse nicho mais fetichista e coisas esquisitas por aí, algo parecido como o Reddit da Surface, eu encontrei casos realmente muito perturbadores lá. Se são reais eu não sei. Canibalismo, sexo de tudo quanto é tipo, mutilações também. Às vezes eu realmente perco a fé na humanidade depois de ler essas matérias, esses artigos Mas dentro dessas histórias compartilhadas, teve uma que me chamou muita atenção. E eu vou compartilhar para vocês agora. Erox DK255. Todos os crimes vistos lá, esse daí foi o que mais me chamou a atenção visceralmente. Um usuário chamado Erox conta seu depoimento. Nenhuma justificativa, apenas vontade. Sempre fui fã dessas coisas estranhas. Comecei com tortura de animais e com o tempo, me saciando mais, acabei com modalidades maiores. Quanto maior o desafio, maior a conquista. Escolho por grau de dificuldade e sadismo. Meu ponto alto foi quando uma vez, depois de uma discussão em casa, acabei perdendo a cabeça e dando um golpe em meu irmão. Ele não tinha morrido, mas... sabe como é, né? Se não há provas, não há crime. Eu enterrei um terreno do lado da minha casa, no qual eu escondia os animais mortos que cruzavam meu caminho. Meu segundo irmão teve um fim mais trágico, mas não em vão. O jantar daquele dia realmente foi o melhor que eu já preparei na vida. Enterrar os próprios irmãos. Ok, isso daí foi um tanto quanto perturbador. Eu juro que eu já vi de tudo na internet, mas quando se trata da vida real, eu acho que... a Deep Web eu acho que não é pra mim, sabe? Mesmo não abandonando a curiosidade que eu tinha, eu resolvi seguir uma vida mais normal. Eu já tinha me formado, trabalhava como técnico de TI e nada de interessante acontecia. Era assim que eu me sustentava na vida, né? Não era uma pessoa muito baladeira, mas eu tinha meus momentos de distração, saindo, bebendo com um amigo em barzinhos e tudo mais, e essas coisas que usamos para desculpa para poder encher a cara e reclamar da vida. Acabei conhecendo, via das redes sociais, uma garota chamada Amanda. Me parecia realmente uma pessoa bem interessante de se conviver e conversar, então tínhamos os mesmos gostos e morava relativamente perto um do outro. Você sabe como são os flirts das redes sociais, né? Um dia você tá lá conhecendo a pessoa e nos outros você já tá lá trocando segredos muito íntimos e tal, e alguma coisa nela me completava. A dor, o medo e o prazer têm uma linha bem fina, na qual, quando ultrapassada, revela uma grande sensação de prazer. Disse Amanda sobre as ideias bizarras e curiosidades anormais que ela tinha. Ríamos muito e compartilhávamos as fantasias que nós tínhamos, até que chega um ponto da conversa que estávamos falando da mesma coisa. Eu vou explicar o porquê. Qual que é a sensação de ser enterrado vivo? Ficamos quietos por um minuto e logo percebemos algo em comum entre nós dois. Você pensa nisso? Disse Amanda. Sabe, quando você tem umas ideias meio... como que eu posso falar? Estranhas. Você não costuma sair falando isso pra pessoas normais. Bom, pelo menos não à primeira vista, né? Sim. Eu penso, indaguei. Bom, esse foi o primeiro gatilho para nossa conversa, então por que não, afinal, né? Depois disso combinamos tudo. Arranjamos os lugares e as ferramentas que nós precisávamos para essa noite. Seria o nosso momento. Eu digo que eu me senti um pouco nervoso e apreensivo pela primeira vez pela ideia, mas... muita coisa poderia realmente dar errado, mas pagaríamos para ver. Chegando o grande dia, nós nos preparamos um pouco, tomamos um bocado de vinho barato e curtimos um outro, depois de nos soltarmos. Afinal, seria o nosso momento, né? Dada a hora para pôr em prática o nosso plano. A pá, a cova, estava tudo lá já, tudo feito para essa noite. Confesso que eu realmente fiquei um pouco assustado com a sensação e tal. Não é todo dia que a gente faz isso, afinal, né? Ela estava ali e eu senti o seu prazer no seu olhar. Prazer de realizar
o seu desejo. Eu digo mesmo da minha parte também, o sorriso, a empolgação e... Eu não vou mentir, eu me senti um pouco assustado quando a Terra começou a cobrir, mas logo me acostumei e me senti realizado depois de começar o ato. Quanto mais a Terra era ateada em cima do caixão, mais havia uma mistura de empolgação e ansiedade. Sei lá, um mix de tudo isso, entendeu? Mas eu escutava sua voz distante, muito distante, abafada da terra e cada vez mais sem energia também. É só uma dúvida que me veio na cabeça e eu não tinha pensado nisso antes de ter topado fazer essa ideia. Por quanto tempo eu vou aguentar sem oxigênio aqui debaixo da terra? E foi assim que eu fiz de novo. Mais uma vítima de um fetiche macabro. Não sei se eu posso parar, mas sei que estou à procura de um novo voluntário. Assinado Erox DK255.